na parte de domingo. Divino pastor abnegado. Jesus, como pastor, revela um profundo amor, um profundo cuidado por você e por mim. Somos suas ovelhas. A ovelha é um animalzinho tão frágil, tão indefeso, que só pode sobreviver pela proteção do pastor. Assim é você, assim somos nós. Nós somos ovelhas do seu pasto. Vamos abrir a palavra de Deus neste salmo maravilhoso, o salmo que a maioria sabe de cor, o Salmo 23. Este é o salmo do bom pastor. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Jesus é o seu pastor, nada vai faltar. Águas cristalinas, pastos verdejantes, proteção. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu querido irmão, este salmo diz tudo o que você e eu precisamos. Nós vamos encontrar em Jesus, o bom pastor. Esta figura de Jesus como bom pastor é a mais cativante, é a mais comum de todas as outras, porque nós, ovelhas, precisamos deste pastor divino, abnegado. Vamos ler também no Salmo 80, o Salmo 80 e o verso 1. Aqui mais uma vez: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Mais uma vez, a imagem de Jesus como bom pastor. E também no Salmo 78, vamos ler o verso 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Aquela multidão de israelitas que saiu do Egito, mais de 2 milhões de homens e mulheres e crianças, eles são chamados aqui de ovelhas, sendo guiadas pelo bom pastor, pelo deserto, sendo guiados como um rebanho. E também lemos no Salmo 79, verso 13. Assim, nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. E ainda no Salmo 100, o Salmo 100 e o verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Queridos, todos estes textos estão mostrando Jesus Cristo como bom pastor. A imagem do Senhor como pastor e do povo como ovelhas do seu pasto destaca a orientação divina e o cuidado para com o povo, bem como a dependência que o povo tem de Deus. A imagem transmite a ideia de proximidade entre o Senhor e o povo, pois os pastores viviam com seus rebanhos e cuidavam de cada ovelha. A metáfora pastoral também destaca que Deus é proprietário do rebanho. Os reis eram considerados pastores do seu povo. Contudo, somente Deus merece esse título, porque a maioria dos reis humanos não viveu de acordo com o tal chamado. Somente Jesus o fez, e é por isso que ele é chamado de o bom pastor. O que Jesus diz sobre si mesmo como bom pastor? Jesus chamou a si próprio de o bom pastor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, vamos ver o capítulo 10. O capítulo 10 e os versos 11 até o verso 15. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus se apropriou deste título, o bom pastor. Tudo isto que o livro de Salmos fala sobre Jesus Cristo como pastor divino e abnegado, Jesus se apropriou.
E ele declara aqui em João 10 e o verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Novamente, Jesus se afirmando: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Queridos, esses textos que mostram Jesus Cristo se proclamando como bom pastor, nos confortam estes textos, porque eu encontro em Jesus tudo o que um pastor dá para a ovelha: águas cristalinas, pastos verdejantes, ou seja, ele nos alimenta, ele cuida de nós. O pastor lutava contra o lobo, arriscando a sua própria vida para proteger a ovelha. Jesus Cristo deu a sua própria vida para salvar você. Lemos também no verso 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus voltar, haverá um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo. Queridos, o estreito vínculo entre o pastor e o seu rebanho é visto no fato de a voz do pastor ser inconfundível para as suas ovelhas. Até o presente tempo, os pastores do Oriente Médio conseguem dividir seus rebanhos que se misturam simplesmente chamando suas ovelhas, que reconhecem e seguem a sua voz. Podem ter ali 1000 ovelhas, ou seja, 10 rebanhos de 100 ovelhas, e elas estão todas misturadas. Mas quando um pastor se levanta e chama a sua ovelha, todas aquelas ovelhas que são dele reconhecem a sua voz, e elas começam a se movimentar e sair do grande rebanho de 1000 e se juntam ao pastor. E assim cada pastor chama as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz. E isto acontece ainda hoje. Queridos, quando uma ovelha segue um pastor estranho, ou seja, alguém que não é o seu pastor, é porque ela está doente. Ela está doente. Assim também as ovelhas de Jesus, quando seguem um outro pastor, ou seja, Satanás, que se diz pastor, mas não é pastor, ele é um mercenário, ele nunca deu a vida por você. Quando uma ovelha deixa Jesus para seguir a Satanás, é porque ela está doente, ela precisa ser curada. O bom pastor não abandona suas ovelhas perdidas, mas procura até salvá-las. Ou morre procurando, ou encontra a ovelha, mas não volta de braços vazios. Essa é uma imagem do relacionamento de Deus com o povo. Ele se dispôs a morrer pelas ovelhas e, paradoxalmente, torna-se um cordeiro sacrificial quando morreu como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que chamaria suas ovelhas de outros apriscos, não somente do cristianismo, mas do budismo, do shintoísmo, do islamismo, do hinduísmo. Jesus Cristo tem suas ovelhas espalhadas em todas as religiões e Jesus as chamará: sai dela, povo meu. E elas ouvirão a voz de Jesus e se unirão a um rebanho que é o remanescente de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Aleluia!